para que você se coloque de pé e abra a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, do verso 10 até o verso 13. Do verso 10 até o verso 13. Você achou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Verso 12: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos ler todos juntos o versículo 13 em uma só voz. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Permanecer inabaláveis. Vamos orar nessa hora? Senhor, essa é a tua palavra, e nesta noite nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Queremos também, Senhor, apresentar as famílias da igreja, as famílias que estão aqui, que fazem parte desta igreja, e aquelas famílias que fazem parte também desta igreja, mas que não estão aqui nessa noite. Queremos apresentar a vida de todas elas. Toma nas tuas mãos, Senhor. Fale conosco nesta noite. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Eu quero começar esta palavra de hoje, este sermão dessa noite, falando em cima desse tema: famílias protegidas pela armadura de Deus. Quando eu recebi esse tema, eu parei para pensar um pouco e comecei a imaginar sobre esse tema. Esse tema me chamou a atenção e eu perguntei para mim mesmo sobre esse tema: por que eu devo proteger a minha família? Você já parou para fazer essa pergunta? O tema diz famílias protegidas, mas por que eu devo proteger a minha família? O que será que acontece nos dias de hoje que eu preciso proteger a minha família? Não se engane. Querem acabar com a sua família, querem destruir com a sua família, querem dissolver a sua família. Talvez você ainda não tenha se atentado para isso, mas por trás de tudo isso existem hortes espirituais da maldade, como diz esse texto. A Bíblia diz, nesse mesmo texto, que nós vivemos em um mundo que ele é tenebroso. É um mundo difícil. É um mundo onde as pessoas estão tentando
sobreviver no meio de todo o caos que é este mundo. Então a nossa família tem sido alvo predileto, vamos dizer assim, do inimigo. Só que o inimigo, ele não age de uma forma que venha chamar a sua atenção. Ele age de forma sutil. Mas por trás de tudo isso, há sim a investida espiritual do inimigo para trazer dissensões. Há sim uma investida do inimigo para haver divórcios, separações, chateamento, irritações. Há sim uma investida do inimigo para haver confusão dentro de casa, para haver infidelidades no casamento, para haver problemas de relacionamentos entre pessoas dentro da casa. Há sim investida de Satanás. A autoridade espiritual para combater essas estratégias de Satanás precisa ser desenvolvida por mim e por você. A autoridade espiritual depende também de uma armadura completa, porque nenhum soldado vai para uma guerra sem proteção. Nenhum soldado vai para uma guerra sem se proteger. Ele precisa ter armadura, ele precisa ter armas, ele precisa ter a unidade perfeita de tudo isso. E essa armadura vem da integridade da pessoa, do ser humano, do caráter. Às vezes, uma das coisas que tem mais destruído a família é a falta do caráter. É o desvio no caráter. São ações que Satanás tem usado para destruir a família de forma sutil. Quando há mentiras, quando há situações que estão escondidos no meio da família. E nós precisamos neutralizar as ações do inimigo, que está tentando e muitas vezes está conseguindo destruir famílias. Está tentando e está conseguindo destruir pessoas. Pessoas têm sido destruídas. Pessoas têm sido alcançadas. Pessoas têm sido alvos vulneráveis de Satanás. E nós, como servos e como bom soldado de Cristo, nós precisamos estar atentos e neutralizar essa autoridade que o inimigo tem exercido muitas vezes no meio da família. Ele não tem autoridade, mas muitas vezes quem dá autoridade é você para o inimigo. Ele não tem autoridade, mas quem libera essa condição no aspecto espiritual para que o inimigo faça e aconteça dentro da família é você. É você que tem dado essa autoridade para que o inimigo faça uma bagunça no meio da família. Mas também é você, presta atenção nisso, mas também é você que pode neutralizar as ações do inimigo quando ele quer, a todo momento e a todo custo, destruir a família, a sua família. Primeira coisa que o inimigo faz com você: não vá para a igreja não, porque ele sabe que na igreja o congregar pode aquecer aquele coração que
está congelado por situações que ele mesmo gerou. E aí você coloca um monte de desculpa para não vir para a igreja, o inimigo coloca um bocado de coisa no seu ouvido para você não vir. Ah, porque eu estou trabalhando, ah, porque eu estou fazendo isso, ah, porque eu estou cansado, ah, porque o meu pé está doendo, ah, porque... Tudo isso o inimigo sopra para que você não esteja na igreja, para que você não seja aquecido, para que você não receba um abraço, para que você não receba uma palavra, para que venha neutralizar as ações, os aspectos espirituais que ele está fazendo dentro da sua casa. E ele sabe que para ele derrotar o crente, primeiro ele precisa enfraquecer o crente. Para ele acabar com a família, ele precisa enfraquecer os membros da família. E aí ele diz logo: não vai para a igreja não. E muitos têm ouvido isso e têm permitido com que a ação de Satanás seja poderosa. É você que tem dado espaço para a ação de Satanás, mas também é você que pode neutralizar. Amém? Amém. Primeiro, no versículo 10, o texto diz o seguinte: quanto ao mais, sedes fortalecidos aonde? No Senhor. Sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nesse versículo, o apóstolo Paulo, ele indica que o crente, o cristão, o servo de Deus, presta atenção nisso, ele sozinho não gera sua própria força. Ele sozinho, ele não gera a sua própria potência, ele não gera a sua própria força. Ele precisa sofrer a ação de continuidade, sendo fortalecidos pelo Senhor a todo momento e a todo instante. É por isso que você não pode deixar de vir à igreja. Você não pode deixar de estar conectado, porque você sozinho não gera a sua própria força. Você precisa de uma carga extra. Estão entendendo isso? É igual os motoristas de carro. Tirou a bateria do carro. Mas se você tira a bateria do carro, ele ligado, ele continua funcionando. Já percebeu isso? Mas se você desligar ele e for ligar de novo, sem bateria, porque ele não gera a sua própria força. Assim é a vida do ser humano. Ele acha que ele gera a sua própria força, mas ele não gera. A Bíblia diz: quanto mais sedes fortalecidos no Senhor. E se fortalecer no Senhor, isso deve acontecer continuamente. Deus nos deu a Bíblia e a sua presença para que nós possamos nos edificar e nos firmar na fé. Se você quer a sua família protegida, não tem segredo, é se fortalecer na fé através da oração e através da leitura da palavra. Não tem nada de mirabolante aqui, não vou inventar. E pessoas podem chegar e dizer 3 passos para aí, 5 passos, 7 passos para você. Isso tudo é acréscimo para chamar a sua atenção. Eu vou logo direto. Você quer sua família forte? É Bíblia e oração, e presença e congregação. Só assim você vai gerar força e potência para que a sua família seja protegida. Não tem desculpa, não tem conversa. Você quer proteger a sua família? Você precisa fazer isso. Você quer proteger a sua família? Deus já te deu o passo para você fazer. Ele já deixou a Bíblia e ainda mais a sua presença para lhe edificar e lhe firmar na fé. Sabe por quê? Porque você sozinho, você não consegue. Engano seu. Nos primeiros dias você ainda. Depois vem o segundo dia, depois vem o terceiro, depois vem os 4, depois vem o 5º,
depois vem o sexto, no sétimo dia você já está começando a fazer coisas que você já tinha tempo que não fazia. Já está começando a assistir coisas que tinha tempo que você não assistia. Já está começando a pensar coisas quando tinha tempo que você nem pensava mais. Começa por aí. A sua família vai sendo esclarecida. Vai sendo dissolvida. E é por isso que Paulo diz: fortalecidos no Senhor. É o Senhor que lhe dá o combustível para que você permaneça de pé. É o Senhor que lhe dá o combustível para que a sua família permaneça junto. Porque todo dia, o inimigo quer destruir sua família. É todos os dias. Eu tenho uma notícia para lhe dar. Ele não se cansa. Todo dia ele vai estar colocando você à prova. Destruição da família. Nunca se viu tanto feminicídio como está acontecendo. Eu, quando chego do trabalho, eu estou evitando agora. Estava assistindo o jornal, que eu estava assistindo, eu chegava e assistia jornal. É direto feminicídio. É com martelo, é com faca, é com chave de fenda, é com alicate. Satanás tem destruído as mulheres através de alguns homens com a caixa de ferramenta. Isso tem acontecido aos nossos olhos. É por isso que eu digo: muito cuidado com aquilo que é apresentado para nós como solução dos nossos problemas, sem você conhecer a história. Aquele homem ou aquela mulher que tem uma vida muito obscura, você não conhece a realidade, não conhece a história, não conhece a integridade dessa pessoa. Muito cuidado. Se eu tivesse uma filha, eu tinha barreiras. Vamos lá, meu filho, devagar. Não é assim, não. Eu colocaria limites. Porque do jeito que está hoje, eu colocaria limites. Ele precisaria entender que se ele fizesse alguma coisa com a filha de um homem de verdade, ele sofreria ações, ainda que essas ações fossem judiciais. Mas eu não seria um pai que alguém chegaria e faria qualquer coisa com a minha filha e ficaria daquele jeito. E ele saberia disso. E eu diria tudo isso a ele logo no início. É assim. E se você quiser, vai ser assim, porque a filha é minha. Quem criou foi ele. Quem alimentou foi ele. Quem deu perfume foi ele. Quem comprou creme para o cabelo foi ele. Quem mandou fazer as unhas foi ele. Então, se você quer alguma coisa, tem que ser assim. Se não, pule fora. Aí Roque já está assim, olhando por debaixo do óculos. Mas é. Porque a nossa família precisa estar sendo protegida. E os pais precisam entender isso. As mães precisam entender isso. A sua filha não pode estar na mão de qualquer um. Você tem que conhecer a história. Por mais que ela esteja apaixonada, por mais que o coração dela esteja batendo forte, mas não é assim. Bate forte, mas depois deixa de bater. Hoje nós vivemos em um mundo difícil. E não podemos fechar os nossos olhos para isso. É uma realidade. E precisamos nos fortalecer
no Senhor. Cada dia nos fortalecer no Senhor. Identificação que eu preciso ter neste mundo, que eu sou um servo de Deus, que a minha casa serve a Deus, e que as fraquezas familiares muitas vezes decorrem dessa busca de prazeres de pessoas que estão completamente conectadas às questões das redes sociais. As redes sociais têm afastado pessoas, e tem muita gente que está valorizando mais as redes sociais do que o próprio Deus. Ronaldo de manhã estava conversando comigo, não se engane, daqui a pouco vão criar um pastor de inteligência artificial, e esse pastor vai falar tudo que você quiser ouvir. Hoje já estão criando praticamente tudo com inteligência artificial, praticamente tudo, querendo destruir as famílias, os propósitos da família. Você só conseguirá proteger a sua família se você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Sozinho você não consegue, porque você não tem a capacidade de gerar força. O inimigo lhe engana, dizendo que você gera a sua própria força, que você sozinho você é capaz, de que você não precisa de ninguém, de que você não precisa de irmão nenhum, de que você não precisa de mulher nenhuma, de que você não precisa de pastor nenhum, de que você não precisa de homem nenhum, de que você não precisa de filho nenhum. Tudo isso é mentira de Satanás para você. A Bíblia diz o seguinte: não é bom que o homem viva só. A solidão nunca foi bom para ninguém. A prova disso é que na pandemia você precisou se isolar e cresceu o número de doenças psicossociais. Quando você se isolou, cresceu o número de doenças psicológicas. As pessoas ficaram muito mais depressivas, ficaram muito mais com crise de ansiedade, as pessoas ficaram muito mais com problemas na sua saúde mental. Não é eu que estou dizendo, são os números. Pesquisem. Vocês vão ver. Tudo isso por conta da solidão, por conta de ficar sozinho, por conta de ficar sem conversar, sem se relacionar com outras pessoas. Segundo, versículo 11. O texto diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Por que eu devo me revestir de toda a armadura de Deus? O próprio texto diz: para poderes ficar firmes contra as ciladas de Satanás. O apóstolo Paulo chama a nossa atenção nesse texto para que possamos ter a armadura completa. Ele diz o seguinte: revestimos de toda a armadura de Deus, toda a proteção, de tudo aquilo que vem proteger a sua família. É necessária a armadura. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele usa das suas estratégias sutis para destruir a sua família. E uma das estratégias sutis do inimigo, não se engane, são as mídias digitais. Quanto tempo seu filho passa no celular? Quanto tempo sua filha passa no celular? Quanto tempo você passa no celular? Nós, e eu me incluo desse bolo aí, nós passamos tempo demais
no celular. A mídia digital, as distrações digitais têm causado problema. E esse tempo que nós perdemos nas mídias digitais, nós estamos deixando de verificar estratégias para proteger a nossa família das ciladas de Satanás. A gente deixa de se revestir no Senhor e se fortalecer no Senhor. Já pensou se você usasse o tempo que você usa no celular para ler a Bíblia? Sua vida espiritual. O que tinha de crente forte aí não é brincadeira. Porque tem gente que já acorda no celular. O celular já desperta, e aí ele vai lá e desperta o celular, mas já fica no celular a manhã toda. Sua mente fresca. As primeiras informações que vêm é da manipulação das redes sociais no celular, e você está. O tempo inteiro no celular. O tempo inteiro deixando de proteger a sua casa. E olhem que o celular é porta para a destruição de famílias. Não o celular em si, mas as mídias sociais. O que é que você está vendo no celular? Quais são os conselhos que as mídias sociais dão a você? A manipulação que as mídias sociais têm feito para destruir a família, hoje já estão sendo colocados na sua cabeça de que a sua família, que é a família padrão da palavra de Deus, é errada. E que a família que eles estão criando, que está fora do padrão de Deus, é a certa. E você não pode falar nada, senão você vai ser preso. Se você falar alguma coisa, e todo mundo vai saber que você está com a razão, mas não vai poder fazer nada, porque tem lei que protege esses pensamentos dessas pessoas. Você não vai poder fazer nada. É por isso que Paulo diz: buscai se fortalecer aonde? Você. Eu vou procurar uma lei para me proteger, já tem várias leis para proteger de quem está falando isso, de quem está dizendo isso. Por isso, você deve estar atento, porque é nesse mundo que seus filhos estão. É sobre essas informações que os seus filhos estão sendo alimentados. São essas informações que os seus filhos estão preenchendo o seu tempo. Já tem filho achando que os pais são errados e eles são certos. Sabe o que é isso? O poder da mídia. Enganando você para você achar que você é certo e seu pai e sua mãe é errado. O poder da mídia vai influenciar você a tomar decisões erradas, a fracassar na vida, a ser uma presa fácil e vulnerável. Se você chegar na mídia e você tira foto de uma família feliz, você é cancelado. Você nunca viu isso, não? Que se alguém botar uma foto de uma família tradicional na mídia, é cancelado? Você nunca viu isso, não? E se for um artista, for alguém que tem vários seguidores, se colocar ele, a esposa, os filhos, como é cancelado. Porque Satanás já está tornando aquilo que é errado se tornar certo, e aquilo que é certo se tornar errado na cabeça das pessoas.
Antigamente as mulheres que viviam no mundo da prostituição eram chamadas de prostituta. Hoje já não são mais assim. São garotas do job. Quem já ouviu essa expressão? Querem camuflar. Não é prostituta não, é a garota do job. Querem camuflar. Para mudar o seu conceito, porque você cresceu aprendendo que prostituta, garota de programa, são pessoas que fazem coisas que não é do agrado de Deus, e eles querem mudar o conceito, agora estão tentando mudar o nome, para mudar o seu conceito, e isso tudo é investida de Satanás. E você que não se fortalece no Senhor está caindo que nem uma presa fácil. Irmão, preste atenção, você está em uma guerra e você é soldado de Cristo, e se você não se revestir, se você não se proteger, você vai ser atingido, sua família vai ser atingida. Aonde você viu em uma guerra o soldado de peito aberto? Eles vão protegidos, eles se escondem para que as armas do inimigo não o atinjam. Mas hoje, na nossa visão, no aspecto espiritual, tem muita gente que está indo de peito aberto, não está se protegendo. E você poderá ser atingido. Não é porque você é crente e está na igreja, que você tem pastor, que você tem congregação, que você tem irmãos, que você não pode ser atingido. Você pode. Se você não se proteger, não se revestir, não se fortalecer no Senhor, você pode ser atingido. E é isso que o apóstolo Paulo diz. Olhe, use toda a armadura. O texto diz: revestido de toda a armadura de Deus. Você precisa colocar todas as armaduras para que você possa ficar firme. É se proteger para que você venha a estar fortificado, para que você venha, quando o inimigo lhe atingir, você está fortalecido. Mas você de peito aberto, você que acha que tudo é besteira, que tudo é normal, você que quer ser politicamente correto, você que acha que tudo não, isso é do momento, isso é coisa que não tem nada a ver, isso é coisa da cabeça do pastor. O pastor pensava isso quando ele tinha cabelo, agora ele está perdendo. Ele continua pensando assim. Não é. Se você ficar nesse seu pensamento, sem se revestir, você não vai ficar firme. É o que está escrito. Eu não estou inventando a roda. Eu não estou pregando coisas que é ideias. Mas é o que está escrito. Se revista de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme. Só tem uma maneira de você ficar firme. Sabe qual é? Se revestindo das armaduras de Deus. De toda, não é uma só não. Eu vim para a igreja, eu orar, eu ler a Bíblia. Não é só eu vir para a igreja sem orar e sem ler a Bíblia. Não é só eu ler a Bíblia e vir para a igreja sem orar. Você vai estar sendo algo falso de Satanás. Quantos oram pela sua família? Não precisa me dizer. Precisa orar mais. Precisa ser revestido mais. Quantos oram pelo seu casamento? Quem é casado, lógico. Precisa orar mais. Se revestir mais. Porque Satanás quer destruir esse laço. Esse enlace matrimonial que Deus abençoou. Que Deus criou. Quer destruir a sua família. E você é o agente que pode evitar
com que essa família seja destruída, ou você pode ser aquele que abre a porta para Satanás agir e destruir. É por isso que Paulo diz: se revista. Se revista. Reconhecer as ferramentas que Satanás usa para destruir a família. E reconhecer as ferramentas de distração para que você seja destruído sem você perceber. Satanás te distrai para que você caia sempre no arapuca. Quem já pegou o passarinho aqui, levante a mão. Usava salpão, né? Isso. Esse seu pecado já foi perdoado em nome de Jesus. Amém. Jesus já lhe perdoou todo esse pecado. Mas você usava o que para distrair o passarinho? Um alpiste, uma fruta. Botava lá para distrair o passarinho. Eu fazia isso, mas eu já pedi misericórdia a Deus. E o Senhor teve misericórdia de mim. Para distrair o passarinho. Eu ficava irritado quando o passarinho ficava sobrevoando, pousando na salpão, mas não caía. Ficava ali, batendo as asas para lá, para cá e não caía. E às vezes ele ficava ali, o salpão fechava sozinho e ele voava. Ali foi Jesus tirando. E eu ficava chateado. Ô Senhor, eu ficava chateado com aquilo. Porém, em muitas oportunidades, ele se distraía e caía no salpão. E eu dava o grito de vitória: peguei mais um! E é assim que Satanás faz. Ele distrai você, distrai sua família, distrai seus filhos. O que seus filhos estão vendo no celular? Você que é mãe, olha quais são os sites que seus filhos estão. Qual é o ambiente que seus filhos estão. Proteja a sua família. Às vezes seus filhos tiram você de ser melhores amigos. Eles já estão fazendo coisas que não querem que você veja. E você precisa proteger a sua família, para depois você não ficar chorando. Na hora você acha que é besteira, você fica assim, com a cara de paisagem, mas depois que os problemas acontecerem, você vai chorar. Não procrastine. Não deixe para fazer amanhã aquilo que você deve fazer hoje. Olha, seja aquele pai que acompanha o seu filho. Está onde? Está na hora de subir. Que horário é esse? 10 horas não é para menino nenhum, está na rua. Tem que entrar. No meu tempo ainda podia, mas era aquele tempo que a gente empinava a raia. Hoje eu nem vejo menino empinar mais raia. O celular não está deixando o menino empinar raia. Eu sou do tempo daqui de Cajazeira que qualquer rua dessa, qualquer caminhão desse tinha campeonato de futebol. Hoje não tem mais. Não tem golzinho. Quem jogou golzinho aqui? Não tem mais. Cadê o golzinho? Não tem mais. Porque os meninos estão no celular. As meninas brincavam de elástico. Quem brincou de elástico aqui, menino? Aonde é que você está vendo aqui? Baleou as meninas jogando elástico. Aonde? Bambolê. Aonde? Não tem não. A menina ficou o tempo todo no celular com dancinha de TikTok, dancinha sensual para lá, dancinha sensual para cá, e isso, aquilo, outro. As meninas estão cada dia mais
perdendo a infância, se tornando mulheres muito mais cedo. Isso tudo é estratégia de Satanás e você está distraído com sua cara de paisagem, sem ver nada. Sabe por que você não vê nada? Porque você também está no céu. Você não vê porque você também está lá, no mesmo lugar onde eles estão. É por isso que você não vê nada. Porque o inimigo também está distraindo você. Você precisa se revestir de toda a armadura de Deus, para que você venha ficar firme. Você quer estar firme? Se revista da armadura de Deus. Não precisa estar gritando, não precisa estar falando alto, o texto está aí, é só você pegar e ler. Terceiro e último, versículo 12 e 13. Porque nós devemos fazer tudo isso, se fortalecer no Senhor e nos revestir de toda a armadura de Deus. Sabe por quê? Porque Paulo já diz aí no versículo 12 e no versículo 13, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra o quê? Principados e protegidos. Toda a confusão da sua família tem uma origem. É Satanás tentando destruir vocês. Todo o problema dentro do casamento tem uma origem. É Satanás tentando acabar com o seu relacionamento. É Satanás tentando destruir o plano de Deus que o Senhor orquestrou para a família. A luta não é contra pessoas. A luta não é contra A, contra B, contra C. A sua luta não pode ser contra seu marido. A sua luta não pode ser contra a sua esposa. Não pode ser contra seu pai. Não pode ser contra sua mãe. E as famílias têm sido destruídas por causa de luta, competição entre casal, competição entre pai e filho. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Isso Paulo está querendo dizer, não é contra as pessoas, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, que a Bíblia já afirma que ele já é tenebroso. Você está aí lutando, se chateando com pessoas. Existe uma organização espiritual para destruir a sua família. Acorde. Nada é em vão. Quando você fica sem vir para a igreja, tem alguém aplaudindo isso, e esse alguém é Satanás. Quando você dorme brigado com seu marido, tem alguém aplaudindo isso. Quem está aplaudindo é Satanás. Para destruir sonhos. E ele está na função dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para isso. E é por isso que nós precisamos resistir. O texto começa dizendo isso. O objetivo é resistir. O versículo 10 diz isso. É resistir. É você ficar firme naquele dia mau. É você estar firme e forte. Eu já gosto dessa expressão. Às vezes quando eu pego alguém ali na porta, eu aperto a mão e pergunto: você está firme e forte? Muitos dizem: pastor, eu estou firme, mas forte nem tanto. Tem outros que dizem: eu já estou velho, já minhas pernas estão doendo, meu braço está doendo. E outros dizem: pastor, eu estou até firme, mas forte eu não estou. E outros que dizem: eu estou até forte, mas firme eu estou precisando melhorar. Isso tudo que Paulo está dizendo é que nós devemos resistir. Resistir aos ataques para destruir a família. Sua família tem sido atacada.
E você precisa resistir. Com quem é que seus filhos vão se relacionar? É do seu interesse. O que os seus filhos estão vendo nas redes sociais é do seu interesse. Quem são as amizades dos seus filhos? É do seu interesse. Porque seu marido não chegou até agora? É do seu interesse. Sua esposa foi para onde? É do seu interesse. Você deve se preocupar com aquilo que faz parte da sua família. É você se proteger. É por isso que o tema diz famílias protegidas. Por quê? Armadura de Deus. Já esqueceu? Famílias protegidas. Armadura de Deus. Armadura de Deus. É você proteger a sua casa. É você proteger a sua família. As influências externas estão destruindo casamentos, famílias. Nunca se teve uma geração de crente tão sensível para o divórcio, tão sensível para a destruição de família. As pessoas tinham medo antes de, sabe? Não, vou destruir. Não, hoje, não é comigo não. Tudo é influência de Satanás. Porque na hora que você perde, ele coloca você no sofrimento, ele coloca você na solidão, ele busca você, levar você ao suicídio, à depressão. É tudo a estratégia dele. E você não está enxergando. Você não está vendo. Mas eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: revertir a armadura completa é o ato prático de depender apenas do poder de Deus. Não depender das nossas forças, não depender das nossas próprias forças ou inteligência humana, mas depender de Deus. Ou seja, você não é capaz, mas Deus, Ele lhe torna capaz. Amém? Amém. Você sozinho não é capaz para sustentar a sua família. Você sozinho não é capaz para manter esse casamento de 20 anos. Você conheceu essa menina, tinha 15 anos, 16. Até hoje está junto. Você sozinho, você não ia conseguir isso. Mas Deus é por você. Amém? Amém. É Deus que sustenta. E é Ele que você deve valorizar. Sem o revestimento total de Deus, o ser humano é naturalmente inferior às investidas de Satanás. É por isso que a Bíblia diz que você em Cristo é mais do que Vencedor. em Cristo. Porque você sozinho, você não vence coisa nenhuma. É em Cristo. É Ele que faz você ser um vencedor. É Ele que faz você resistir. É Ele que faz você vencer. É Ele que faz você estar firme, estar forte. E é Ele que quer proteger a sua família. Amém. Você crê nisso? Amém. É Ele que protege a sua família. Por isso, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar pela sua família. Estão tentando destruir a sua família. Acorde. Acorde. Estão tentando acabar com a sua casa. Acorde. Você é o instrumento para a destruição da sua família ou para a salvação dela. É você. Se você dormir no ponto, você sabe que essa expressão dormir no ponto é literalmente
Dormir no ponto de ônibus e aí o ônibus passar. E você não pegar o ônibus que você estava esperando. Porque você dormiu. Dormir no ponto é isso. Se você dormir no ponto, o inimigo vai ter isso. E vai destruir a sua família. E ele já está conseguindo destruir muita família. E muitas famílias cristãs que não têm vigiado, que não têm se despertado, que não têm se protegido, que tem sido alvo fácil de Satanás, que não se firmam, que dão brecha para Satanás. Ele entra e faz um salseiro e destrói, e depois para consertar é problema. E às vezes nem consegue mais consertar, porque já destruiu, já feriu, já alcançou o objetivo. Pessoas foram criadas na igreja, criadas no evangelho, pessoas que tinham casamentos duradouros, mas não se protegeram, não ouviram, não se fortaleceram. E Paulo diz: se revista de toda a armadura de Deus. É orar, ler a Bíblia, orar por sua família, é congregar. Em casa sozinho você não gera força. Você não gera força. Quem lhe dá força é o Senhor. Você não vai para lugar nenhum você sozinho. Você pensa que vai, mas você não vai. Você pensa que você é forte, mas você não é. Você sozinho, você é uma presa fácil para derrotar Satanás. Por isso eu quero te convidar nessa noite a você se colocar de pé. Nós vamos orar pela nossa família. Sua esposa está aí? Esteja perto dela. Pegue na mão dela. Venha cá, minha esposa. Pegue na mão dela. Sua mãe está aí? Vá para perto dela. Vá para perto da sua família. Proteger. Proteger para salvar. Diga comigo: proteger para salvar. Proteger para salvar. Mas assim não. Diga com mais força: é proteger. É proteger Para salvar. para salvar. E proteger. Se revestir. O mundo já é tenebroso. A Bíblia diz: é proteger sua família para salvar deste mundo tão tenebroso, tão difícil. É proteger para salvar. E você vai orar com sua família agora. Nós precisamos proteger a nossa família. Não brinque. Satanás não brinca. É proteger sua família. É se revestir. É buscar a orientação. É dizer não. É se guardar. É proteger para salvar. Só em Senhor. Nessa noite nós estamos aqui, iniciando esse mês da família. Ah, Deus, a Tua palavra já nos advertiu há quantos e quanto tempo. A Tua palavra já nos orienta há quanto e quanto tempo, para que possamos nos fortalecermos no Senhor, porque é o Senhor que gera a nossa força, é o Senhor que gera o nosso combustível para permanecer de pé neste mundo tão tenebroso, onde Satanás quer destruir as famílias. Ah, Deus, quantas e quantas vezes Satanás tem tido êxito, porque as pessoas estão desligadas, não têm prestado atenção nas ciladas de Satanás, tem perdido tempo em locais que não é para perder, tem deixado de fazer coisas que não era para deixar de fazer. Ah, Senhor,
proteja com toda a armadura do Senhor. Que possamos usar toda a armadura que vem do Senhor, para que estejamos firmes e fortes neste mundo tenebroso. Nessa noite, pela autoridade no nome de Jesus, eu, como ministro do Evangelho, eu declaro nesta noite a vitória da família de Deus. Amém. A vitória da sua família. E que Satanás seja envergonhado agora e o teu nome seja glorificado. Amém. O teu nome seja exaltado. Porque a vitória é do povo de Deus. Amém. Como nós acabamos de cantar, a vitória é do povo de Deus. A vitória é da família de Deus. Que toda mágoa vá embora. Que toda falta de perdão caia por terra agora em nome de Jesus. Que todo rancor, que todo ressentimento caia por terra agora em nome de Jesus. Que haja vitória. Que todo ego seja quebrado agora, Senhor. Todo ego seja despedaçado, seja quebrado agora pelo poder que há no sangue de Jesus. Nos reveste, Senhor. Nos reveste do teu poder, da tua autoridade, para que possamos enxergar os detalhes, porque Satanás tem agido no detalhe e nós não estamos vendo. O Senhor coloca óculos para que possamos enxergar, ó Deus, as ações do inimigo, e ao identificarmos, que possamos agir para estancar, Senhor, para fechar as brechas. Ah, Deus, em nome de Jesus, reveste o teu povo. Reveste o teu povo, Senhor. E que o seu povo seja vencedor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? E o povo de Deus diz: amém. E nós vamos cantar com o Ministério de Louvor essa música. E você vai estar aí perto da sua família, de mão dada com sua esposa, com seu filho.